E hoje temos convidado especial aqui no canal. Vamos lá? Oi, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Gueratti e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de livros, tradução, mercado editorial e outras coisas mais. Gente, como eu disse, a gente hoje tem uma convidada super especial, que é a Ida Carla da Cunha, que eu tive o prazer de conhecer no Poliglotar de 2019, quando a gente dividiu uma mesa redonda para falar sobre tradução literária. Eu vou deixar o link aqui do vídeo dessa conversa, que foi gravada pelos organizadores do evento e está disponível aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, gente, a Ida traz aqui um assunto muito interessante pra gente. Por exemplo, vocês sabiam que A Bela e a Fera, aquele conto que a gente conhece pela animação da Disney de 1991 e mais recentemente, se não me engano, 2017, do filme com a Emma Watson, que conta a história lá do príncipe que se transformou em fera e que foi salvo pela menina lá que gostava de ler. Enfim, vocês sabiam que esse conto ele foi escrito no século XVIII, na França, por uma mulher? Então, gente, eu não sabia disso e eu aprendi isso com a Ida. A Ida não só traduziu esse conto do original francês, que não é essa adaptação para uma história infantil que a gente conhece por causa da Disney, e ela fala sobre isso no vídeo dela, então não quero dar spoiler, como ela usou esse material para o trabalho dela de doutorado, e depois que ela concluiu o doutorado, ela organizou uma edição luxuosa com a tradução dela, da Bela e a Fera, do texto original. Então, quem já é fã da Bela e a Fera, eu acho que vale a pena conferir a história original, que tem muito mais detalhes e muito mais nuances do que a história que a gente conhece pela Disney. Ela organizou um livro, assim, uma edição muito bonita, usando hot stamping. Vocês veem que tem aqui uma ilustração que, se você olhar assim à primeira vista, parece até que é uma ilustração antiga, mas é uma ilustração feita especialmente para a edição do livro, que foi feita pelo Rony Helder da Cunha. Aqui a gente tem, na quarta capa, uma ilustração das costas da fera, como descrita no livro original, e ainda teve o cuidado de colocar uma textura. Ó. Você sente a aspereza. Então, gente, eu vou passar a palavra para a Ida, querida, e ela vai falar um pouco sobre esse trabalho, falando primeiro pelo contexto histórico da época em que a autora escreveu o livro, aí ela vai passar pela trama, mas sem dar spoiler, e depois ela vai falar sobre uns aspectos da tradução. Eu acho que vocês vão gostar muito. Eu amei. Então, a Ida, passo a palavra para você. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no canal Natividade para falar de A Bela e a Fera. Vocês sabiam que esse conto de fadas, na verdade, é um conto literário publicado na França originalmente? Pois então, foi a escritora Gabrielle de Villeneuve que, em 1740, publicou pela primeira vez esse conto, praticamente terminando ali no final desse movimento literário, desse gênero literário que se originou lá no final do século XVII com Charles Perrault, que já era academicista e renomado escritor, mas também um grupo muito numeroso de mulheres, de escritoras que escreviam contos de fada. A maioria desses contos tem pouca publicação no Brasil. E a Bela e a Fera também, até 2016 no Brasil, não havia nenhuma publicação da tradução do original de Gabrielle de Villeneuve, o que foi feito pela editora Zahar, um pouco antes do lançamento do live action A Bela e a Fera, protagonizado por Emma Watson. Bom, e o que falar sobre A Bela e a Fera antes disso? Em 2014, eu, como pesquisadora, iniciei um doutorado em tradução com o tema Contos de Fadas literário de autoria feminina. E descobri, então, esse belo conto. E nessa época, em 2014, eu vi que ainda não existia tradução do conto para o português brasileiro, então me lancei
nessa aventura, fiz uma tradução comentada do conto e, após terminar o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em 2018, publiquei então em julho de 2019 a tradução do conto original nessa edição, cujo projeto gráfico foi pela editora Lilás, aqui de Florianópolis, uma editora local, e ilustração de Rony da Cunha. Bem, aqui na capa vocês veem Bela no momento em que ela percebe a fera no castelo, e aqui a fera está um pouco escondida, mas também tem alguns traços revelados, e esses traços foram desenhados de acordo com a descrição feita pela autora, a primeira vez que essa descrição então aparece em capa e contracapa, aqui o dorso da fera com escamas, em que foi aplicada uma textura que a gente pode sentir as escamas. Bem, o que falar a respeito desse conto? Esse conto mais parece um romance, porque ele tem mais de 100 páginas, diferente da adaptação infanto-juvenil que nós encontramos no mercado até 2016. Não havia no Brasil nenhuma publicação do conto original, e as publicações que nós tínhamos em mão eram publicações, traduções diretas e indiretas de uma adaptação para o universo infanto-juvenil, que também foi feita na França em 1757, também por uma francesa, que se chamava Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, então, adaptou o conto de Gabrielle de Villeneuve para suas alunas, pois ela era governanta em Londres, e ela fez isso de forma a educar as moças e usou A Bela e a Fera, entre outros contos, para fins pedagógicos. Acontece que essa adaptação de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont foi a que se tornou conhecida mundialmente, e foi ela que foi traduzida para várias línguas na Europa e também em Portugal, que veio então para o Brasil com a corte portuguesa quando ela para cá veio. A partir daí, então, o conto passou a ser amplamente divulgado como um conto infanto-juvenil, muito embora ele não tenha sido originalmente escrito para crianças, até porque em 1740 não havia uma noção clara do que era a infância e das necessidades específicas das crianças. Então, Gabrielle de Villeneuve era uma mulher da aristocracia, mas a vida dela é um pouco misteriosa, não se sabe muito a respeito. O que se sabe é que quando ela se tornou viúva, ela migrou para Paris, então, e lá ficou e viveu de seus escritos. O que dizer, então, da trama do conto de fadas A Bela e a Fera original? Bem, ele não foi muito explorado no Brasil, nem pelas adaptações, traduções, diretas ou indiretas, como constam na versão infanto-juvenil, e também nos filmes publicados pela Disney. O primeiro, na verdade, foi um desenho animado em 1991, e o segundo em 2017, então, como filme mesmo, live action, com a Emma Watson no papel de Bella. Esses filmes não exploram a riqueza do conto literário, e é por isso que eu achei interessante comentar aqui com vocês, e também gostaria de comentar alguns aspectos da tradução. O conto foi escrito de maneira a colocar em evidência personagens femininas, e isso é muito importante no trabalho de Gabrielle de Villeneuve, porque as mulheres daquela época não podiam frequentar escolas da mesma forma que os homens, elas eram proibidas, o acesso delas à educação formal era proibido. Então as mulheres já tinham a escrita como um gesto subversivo. Então Gabrielle de Villeneuve foi uma mulher que à frente do seu tempo, e que se utilizou do gênero contos de fadas para falar de alguns aspectos da condição feminina da época. Então eu considero esse conto subversivo no sentido de que veladamente Gabrielle de Villeneuve coloca ali temas que são cruciais para a mulher do século XVIII. Por exemplo, o casamento forçado.
Ora, precisamos lembrar que Bela foi entregue pelo pai para ser cativa no castelo com um ser monstruoso, desconhecido. A protagonista também, ela é extremamente à frente do seu tempo, quando, na verdade, ela é uma camponesa, é uma burguesa que se torna camponesa, porque o pai, mercador, perde todos os bens, e Bela, então, passa a viver com a família no campo, até que o pai, numa viagem para recuperar mercadorias, atravessa uma floresta encantada e, em vez de chegar em sua casa, ele chega no Castelo da Fera. Ora, ao recolher aquela rosa, que é o motivo, né, da ira da fera, então a fera aceita libertá-lo em troca de uma de suas filhas. E Bela, corajosamente, então, se oferece em sacrifício para salvar a vida de seu pai. Mas Bela, ela é uma camponesa, uma burguesa que se difere muito das mulheres e das suas irmãs, das mulheres em geral e das suas irmãs em particular. Ela gosta de cultura, ela gosta de ler, ela se delicia com os livros da biblioteca que existem no castelo, ela passa a ver espetáculos através de um artifício mágico que acontece no castelo, e ela passa a ver peças de teatro, ópera, e ela é instruída, ela sabe tocar instrumentos musicais, ela sabe cantar. Então é uma mulher, não só é uma moça, porque na época do conto, no momento em que o conto é narrado, ela tem apenas 16 anos e ela tem inúmeras qualidades. Além de ser bondosa, generosa, corajosa, ela também é uma moça muito preparada culturalmente. Bela, então, surpreende ainda mais, porque em algum momento do conto, que tem uma trama extremamente complexa, bastante rica e que foi muito pouco explorada em outras narrativas que nós conhecemos no Brasil, Bela, então, tem uma genealogia surpreendente, e que eu não vou contar aqui para não dar spoiler. E essa genealogia de Bela é revelada através de sua fada protetora. Aliás, esse conto de fadas, ele é também um conto sobre fadas, porque nós conhecemos, então, a partir da narrativa, todo um mundo paralelo das fadas, a hierarquia entre elas, como o mundo delas funciona, e o porquê de o príncipe ter sido transformado em fera. E aí eu também não vou revelar aqui mais detalhes. Além disso, vários momentos de revelação em que a gente percebe, então, que as aparências enganam. Esse seria o mote principal dessa obra. Então, a autora convida sempre a gente a ver além das aparências. Isso tanto para a origem de Bela, quanto para a origem da fera, e também de tudo aquilo que se passa no castelo. Então, é um conto que esteticamente ele é muito bonito, porque ele traz toda a riqueza, todo o luxo, toda a abundância do mundo aristocrático francês do século XVIII. Lembremos que Gabrielle de Villeneuve, a autora, era uma aristocrata, e ela escreveu isso enquanto morava em Paris. Escreveu para um público também aristocrata, que era um público que que tinha acesso à leitura. Então, a magia passa por essa abundância, esse exagero do visual, do descritivo, mas também do linguístico. Então, existe um exagero, uma hipérbole, né? Uma linguagem hiperbólica muito forte no conto, que traduz, então, que é dessa forma que se caracteriza a magia do conto e a estética de uma maneira geral. Essa estética, ela é herdeira de uma tradição das preciosas, que são mulheres que começaram a aparecer ali no século XVI ainda, e que deixaram um legado
para a literatura francesa e também a língua francesa, toda uma estética que foi aproveitada então por essas escritoras a partir do século XVII, na criação do gênero. É bem importante lembrar que essa estética se difere bastante da estética dos contos de origem folclórica do Charles Perrault. Bom, algumas questões de tradução que eu gostaria de trazer aqui, que eu procurei então manter essa importância que ela dá às personagens femininas, a linguagem rebuscada, né? Então são frases longas, frases intercaladas de outras frases, que tornam o período bastante longo e que eu procurei não simplificar, né? Eu procurei manter o máximo possível, conservar essa estética, que é bem característica do conto e característica daquela época. Procurei também conservar os lugares, né, os topônimos que são citados na narrativa original, porque eles trazem a descrição justamente de uma cidade que era considerada referência na Europa daquela época, que é Paris. Então, a Paris não é explicitamente mencionada, mas ela é constantemente aludida através de paráfrases e outras descrições que nós vamos ver que vocês vão ver na narrativa. Então, todos esses aspectos eu procurei manter. Outra coisa que eu achei bastante interessante no conto original da Bela e a Fera e que eu procurei manter para justamente conservar essa distância entre o conto original e a adaptação para o universo infanto-juvenil foram os aspectos eróticos ou sensuais da obra. Então, Gabrielle de Villeneuve, ela consegue de maneira muito sutil trazer por vezes sutil e por vezes bastante direta, alguns aspectos da sensualidade que ronda o casal, né, que cerca o casal. Então, enquanto no conto de universo infanto-juvenil, Jeanne-Marie de Le Prince de Beaumont coloca na boca da fera as palavras "você quer se tornar minha esposa", Gabrielle de Villeneuve não se preocupa em dizer "voulez-vous coucher avec moi?", ou seja, a fera convida diretamente Bela para o seu leito nupcial. E Bela então vai controlando pela palavra aquela relação até que, enfim, então ela cede e ela se casa, entre aspas, ela vai ao leito nupcial da fera quando ela finalmente resolve se entregar àquela relação, àquele amor. E outro aspecto de tradução que eu procurei trabalhar nessa tradução, eu rejeitei um arcaísmo, principalmente na relação dos pronomes de tratamento. Nós sabemos que em francês, até hoje, o sistema pronominal ele é usado como ele era usado no século XVIII, né? Principalmente no uso de tu e vous, que no Brasil ficou em desuso. Nem se usa tanto tu, nem se usa tanto o vós. O vós, na verdade, não se usa, praticamente desapareceu da nossa língua falada e ele só é mantido na gramática, né? E o tu, ele é regionalista. Ora, no Brasil, a gente não tem um sistema pronominal que se conservou durante esse tempo, né, desde o século XVIII para cá. Então, essa distância interlocutiva entre os personagens do livro, ela é bastante próxima do que a gente usa hoje, porque apesar de eu manter uma estética do século XVIII, uma linguagem rebuscada, não achei interessante manter um voz que, na verdade, já é bastante ultrapassado. Então, procurei, dessa forma, manter uma linguagem moderna para atrair o público contemporâneo, mas também apresentar a esse mesmo público uma obra esteticamente bela, com características da época e poder, então, revelar um pouco mais da visão daquela época, inclusive sobre as mulheres,
como ela assim o fez. Então eu espero que vocês essa fala tenha aguçado a curiosidade de vocês e que vocês possam então desfrutar dessa tradução que eu fiz com muita dedicação e muito carinho para o mercado brasileiro em 2019 e que está comemorando então praticamente um ano de publicação. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Gente, que aula maravilhosa a gente acabou de ter nesses minutos desse vídeo. Eu amei. Aprendi um monte. E eu quero aproveitar para saber se vocês gostaram, pedir para vocês deixarem os comentários aqui embaixo. Se vocês tiverem dúvidas, coisas que vocês queiram perguntar para a Ida, podem deixar aqui nos comentários. E de repente a gente marca uma outra conversa, um outro vídeo, de repente nós duas juntas, quem sabe? Vamos pensar nisso, mas deixem aqui as sugestões de vocês. Aproveitem para se inscrever no canal, para deixar já o like. Então, eu acho que é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!